Senhor Jesus, boa noite de salvação para a sua vida. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 28, versículo 21 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui já algumas quartas-feiras sobre a necessidade de um avivamento. Amém, amados? Há uma grande necessidade em todas as igrejas do mundo, nas famílias, na vida pessoal de cada crente, a necessidade de um avivamento. Que você possa compreender, que você possa aprender durante esses estudos sobre a importância do avivamento. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 21 ao 25 diz assim: porque Acais tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa de Deus, da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Palavras do Senhor. Tomai o vosso assento, que o Espírito Santo nos conduza nesta palavra. Igreja querida de Deus, eu quero apenas trazer à lembrança, à memória da igreja, aquilo que nós já vivemos aqui no decorrer dessas 5 semanas que nós estamos ministrando sobre a necessidade de um avivamento. Nós passamos aqui nas primeiras 2 semanas aquele vídeo das Ilhas Fis, depois fizemos aqui numa terceira semana, aqui a semana do conserto, do arrependimento, e nas 2 semanas seguintes, essa daqui já vai para a 6ª semana, que nós estamos falando sobre a necessidade de um avivamento. Então eu quero apenas trazer à lembrança da igreja aquilo que nós já ministramos, que já foi ensinado, até mesmo para que você que aponta, que anota, que tem a sábia visão de trazer o seu caderno, a sua esferográfica, para que você possa acompanhar aquilo que já foi ensinado. Nós falamos aqui sobre as consequências do pecado na vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação, quando nós assistimos o vídeo das Ilhas Fis. Aprendemos que o arrependimento é o único caminho de volta para Deus, e que devemos orar por um espírito de arrependimento. Observa que nas Ilhas Fiji, a única solução, o único caminho de volta que eles puderam fazer foi o caminho do arrependimento. Assim como foi o filho pródigo,
quando ele se arrependeu. Então nós precisamos guardar isso. O arrependimento é o único caminho de volta para Deus. Ninguém vai voltar para Deus, ninguém que está longe de Deus ou afastado de Deus pode se voltar para Deus se essa pessoa não receber, não tiver um espírito de arrependimento. Enquanto nós justificarmos os nossos pecados, enquanto nós acharmos que ele é normal, que pecar contra Deus, transgredir contra as leis de Deus, fazermos aquilo que é contrário à palavra de Deus, enquanto nós acharmos que todo mundo faz, eu sou só mais um, que eu não sou o último e também não sou o primeiro, ou não sou o primeiro e nem serei o último, enquanto nós tivermos essa filosofia de vida, enquanto nós tivermos essa forma de pensar, nós não temos o espírito do arrependimento. Então nós precisamos aprender. Nós que assistimos aqui o vídeo das investis, nós observamos que quando aquele povo se arrependeu, eles se voltaram para Deus, então Deus os recebeu, os abençoou e trouxe grandes resultados na vida dos frigianos. Então nós precisamos entender isso, que o arrependimento é o único caminho de volta para Deus. Terceiro, aprendemos que a palavra avivamento vem do latim e significa viver de novo, receber de novo uma vida que quase expirou e reacender a chama que quase foi extinta. Então nós aprendemos isso aqui, que a palavra avivamento ou avivar, ela tem origem latina, que significa reacender a chama, viver novamente. Agora também aprendemos aqui que não podemos avivar o que já está morto. Uma pessoa morta nos seus próprios pecados e deleites, uma pessoa que vive na prática da iniquidade, essa pessoa não pode receber o espírito de avivamento. Por quê? Porque a palavra avivar significa reacender a chama que quase foi extinta. Alguém que está fraco na fé, desanimado, essa pessoa pode até voltar, mas aquela que está totalmente morta, essa pessoa não dá. Nós usamos aqui o exemplo da medicina. Uma pessoa que está em coma, uma pessoa que sofre rapidamente ali uma parada cardíaca, o que os médicos fazem? Eles tentam reanimar aquela pessoa, mas depois que o diagnóstico é confirmado que aquela pessoa está morta, não dá mais para tentar reviver aquela pessoa. Por quê? Porque já foi extinta. Então o avivar ou avivamento não é para aqueles que estão mortos no pecado, mas é para aqueles que se arrependem, daqueles que querem se voltar para Deus, daqueles que querem ter uma vida com Deus, mas às vezes está atravessando um momento difícil, complicado, e que muitas das vezes não consegue forças para sair de uma determinada situação rotineira na sua vida. Então nós aprendemos que a palavra avivamento não é para reaviver os mortos, mas para aqueles que estão quase que morrendo também por causa das suas iniquidades. Então nós precisamos entender que o avivamento é uma necessidade da igreja, é uma necessidade. Cada mamã, cada papá, cada pastor, cada jovem, cada criança, cada adolescente, nós devemos orar por um avivamento. Depois que nós concluirmos essa parte do estudo, nós vamos aqui orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Amém, igreja? Muitas pessoas precisam ser batizadas com o Espírito Santo, falar em línguas, usar os dons espirituais que Deus lhe deu, porque isso é uma necessidade.
A Bíblia diz que os dons são para aperfeiçoamento dos santos, traz benefícios à casa de Deus. Então nós precisamos urgentemente orar a Deus por um avivamento. Então deixo aqui esse conselho para você. Quer ter uma vida de sucesso, uma vida bem sucedida, quer ser guiado por Deus e pelo seu Espírito, quer ter uma história de excelência? Ore a Deus por um avivamento. Peça a Deus um avivamento na sua vida, no seu casamento, na sua vida pessoal, ministerial, na sua família, na sua igreja. Pede a Deus um avivamento na sua cidade, no seu município, no seu país, porque isso é abençoador. Nós que assistimos aqui aquele vídeo, nós vimos como o avivamento, como uma vida de oração, um povo que se arrependeu, como as coisas mudaram na vida deles, e também pode mudar na nossa vida. Amém, amados? Então nós precisamos clamar a Deus por um avivamento, dizer: ó Senhor, traga um avivamento sobre nós, sopra sobre este lugar, sopra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, o vento do avivamento, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos conduzidos pela tua vontade, pelo teu poder, pelo teu domínio, porque certamente isso trará benefício para todos nós. Amém, amados? Aprendemos aqui também em 2 Crônicas, que nós fizemos leitura no capítulo 29, que a Bíblia está falando do templo como construção dos homens. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, nós estamos falando do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então nós vamos analisar bem esse assunto, porque quando o rei Acais destruiu, ele profanou o templo de Jerusalém. Então nós vimos as consequências que ele sofreu. Nós olhamos para ele como ímpio, como rei desviado, como alguém afastado de Deus e da fé. Ele profanou, ele trouxe imundícia ao templo, ele trouxe outros deuses para ser adorado dentro daquele templo. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, está perguntando como nós, como templo do Deus vivo, estamos nos comportando. Amém, igreja? Aprendemos também que o templo de Jerusalém tornou-se imundo por causa da idolatria do rei Acais, um rei ímpio e idólatra, que ele profanou o templo e fez o templo ficar imundo por causa da sua idolatria, e ele também destruiu e fechou a porta do templo. Isso aqui fala quando nós, muitas das vezes, trazemos toda sorte de iniquidade para a nossa vida, nós fechamos a porta do nosso templo para Deus. Nós fechamos a porta do templo da nossa vida para o mover do Espírito Santo. Então o que a palavra de Deus está nos ensinando é olharmos para a antiga aliança, o primeiro pacto, lá em 2 Crônica, capítulo 29, como o rei Acás tratou o templo de Jerusalém. E também olharmos para o Novo Testamento em 1 Coríntios 3 e nós nos questionarmos como nós estamos tratando do templo do Espírito Santo que somos nós. Porque julgarmos o rei Acais, porque ele profanou, porque ele trouxe imundícia ao templo lá do Antigo Testamento, é fácil, mas às vezes nós estamos sendo como o rei Acais. Nós também estamos profanando, nós também estamos trazendo imundícia ao templo do Deus vivo, que somos nós. Só que nós não paramos para observar isso. Por isso que a palavra de Deus, ela é reveladora, ela mostra para nós exemplos figurados, ela mostra para nós exemplos revelados
de maneira que a igreja pode fazer o comparativo, pode fazer uma análise e dizer: meu Deus, lá no Antigo Testamento um rei, ele trouxe imundícia, ele profanou o templo de Jerusalém, ele adorou a outros deuses, ele fechou a porta da casa do Senhor. Mas hoje o templo sou eu sou o representante desse templo. E como está a minha vida? Como está o meu coração? Como eu estou diante de Deus? Eu também tenho sido um rei Acais no Novo Testamento? Eu também tenho cometido o mesmo erro? Então por isso Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então nós precisamos olhar para a nossa vida através da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando nós fazemos leitura para a Santa Ceia, a Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns que até já dormem. Esses que já dormem são aqueles que estão mortos espiritualmente. Então por isso nós temos que analisar. Eu não tenho que ficar analisando a vida dos outros, eu tenho que analisar a minha vida. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Que Deus, através da sua palavra, ele possa nos dar a revelação da sua vontade, para que eu e você tenhamos uma vida bem-sucedida. Agora, igreja querida de Deus, por exemplo, nós já mostramos aqui a diferença entre o templo do Antigo Testamento e o templo do Novo Testamento, que somos nós. Nós descobrimos que o rei Acais era um rei ímpio, era um rei idólatra, e ele trouxe imundícia, e ele fez tudo que era contrário à vontade de Deus, e por essa razão ele foi à ruína e levou consigo todos aqueles que pactuaram das suas ideias. Agora nós precisamos entrar na palavra, mas a palavra se inicia exatamente nos questionando: como estamos nós como templo do Deus vivo? Como está a sua vida hoje? Porque entenda, não dá para se buscar um avivamento se nós não sabermos em que estado nós estamos. Por exemplo, quando alguém está perdido, quando você vai a um determinado lugar e você liga para alguém pedindo ajuda, a primeira coisa que a pessoa diz é: aonde você está? Fala comigo aí uma referência. Qual é o nome da loja mais próxima? O nome de uma rua? Quando você está perdido, você precisa indicar para alguém o seu lugar geográfico, aonde você se encontra. Porque a pessoa diz: eu não posso te ajudar se eu não sei aonde você está. Então é isso que a palavra de Deus também nos aponta. Aonde está a nossa vida espiritual hoje? Em que lugar nós estamos da nossa vida com Deus? Para Deus trazer um avivamento sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nossa família, nosso ministério, nós precisamos nos achar, nós precisamos saber aonde nós estamos. Agora, só que esse é um grande desafio. Tem pessoas que ela sabe aonde está todo mundo, mas ela tem dificuldade de saber aonde ela mesma está. Tem pessoas que vê o pecado no filho ou na filha de todo mundo, mas eles não olham para os seus próprios filhos. Tem pessoas que olham para o pecado de todas as mamães, olha todos os erros dos papais, julga pastores, obreiros,
julga a igreja, mas não tem a decência, a coragem de olhar para si mesmo. O filho pródigo, quando ele pecou, ele olhou à sua volta e ele não julgou ninguém. Ele olhou para ele mesmo e ele disse: Pai, pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu já não sou. Ele poderia ter dito: Pai, foi meus amigos, eu fui influenciado pelos meus amigos, eu fui influenciado pelo meio que eu me encontrava. Não! Observa como funciona o processo do arrependimento. Ele olhou para os seus próprios erros. Ele disse: Pai, eu pequei. Eu que pequei contra o céu. Eu é que pequei contra ti. Não foi meus amigos, não foi meu pastor, não foi minha igreja, não foi o grupo das mamãs, dos papás, não foi o jovem. Pai, foi eu que pequei. Uma das coisas para o arrependimento é assumir responsabilidade. O filho pródigo falou: Pai, eu é que pequei. Eu é que pequei, Pai. E eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. O arrependimento, ele tem que gerar humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele te exalte. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, uma das coisas que nós temos que ser é humilde. É reconhecer nosso erro. Eu é que pequei, eu é que errei. Isso é um processo que traz avivamento para a nossa vida. Mas enquanto nós não reconhecer, observa que o rei Acais, ele morreu em seu pecado, mas ele não se arrependeu. Por isso a Bíblia diz: por esta razão veio grande ruína sobre ele e sobre todo Israel. Às vezes o nosso orgulho, a dureza do nosso coração. Olha o que o rei Acais fez. Ele fechou a porta do templo. E quando nós estamos em pecado, nós somos como o rei Acais. Nós fechamos a porta do nosso coração para a verdade de Deus, para a palavra de Deus, e temos grandes dificuldades em reconhecer nossos erros. Temos grandes dificuldades em reconhecer nosso pecado. E a Bíblia diz: e por esta razão veio grande ruína, não só para ele, mas para todo Israel. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti não são trevas, quão grandes trevas serão. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que quando eu olho, quando eu vejo, quando eu vivo, quando tudo à minha volta, o meu pensamento, meus desejos e vontade, eles são maus, tudo à minha volta será mal. Eu vou ser conduzido pelo mal que há em mim. Mas quando eu estou focado na luz, quando eu estou focado no bem, quando eu estou focado na palavra, então todo o meu corpo, ele será transportado para aquilo que está dentro de mim. Se tudo que eu tenho dentro de mim é trevas, a minha vida será levada para as trevas, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não admite. Mas quando tudo à minha volta, a minha mente é luz, o que eu penso é luz, o que eu desejo é luz, o que eu oro, então eu serei transportado
para o lugar de luz. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Uma das coisas que nós temos que ter cuidado é com essa revelação. Se portanto a luz que em ti há são trevas, a luz que em ti há são trevas. Nós estamos diante de uma palavra reveladora. Isso aqui significa que aqueles que pensam estar de pé, cuide para que não caia. Se portanto a luz que há em ti são trevas, o que isso quer dizer? Às vezes eu penso que eu estou na luz, às vezes eu penso que eu sou de Deus, às vezes eu penso que eu estou fazendo a coisa certa, às vezes eu penso que eu estou agradando a Deus. Olha o que a palavra de Deus está revelando: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas elas serão? Por que elas serão grandes trevas? Porque é terrível. É terrível você tentar convencer um testemunho de Jeová que ele está errado. Ele pensa que está na luz. É difícil você convencer, muitas das vezes, um católico que adora as imagens de escultura, que aquilo não é certo. Ele não aceita, ele não entende, porque ele pensa que aquilo é luz. Então é difícil convencer uma pessoa que acredita estar na luz. Essas são as pessoas mais difíceis. Ah, pastor, eu não estou errado. Ah, pastor, eu não penso assim. Ah, pastor, eu não entendo desse jeito. A Bíblia está dizendo: cuidado, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas elas serão? Então, por isso, quando Jesus estava à mesa com os seus discípulos, ele trouxe uma revelação, e ele disse: um de vós há de me trair. Todos os discípulos imediatamente disseram, um a um: Pedro, Tiago, João, André, todos eles foram dizendo um a um: porventura sou eu, Senhor? Todos estavam se questionando: meu Deus, será que é eu que vou trair o Senhor? Ninguém apontou para Judas, porque ninguém sabia. Só Jesus sabia. Então, enquanto não se sabia, todos entenderam que poderiam ser sujeitos a fazer o que era mal. Então, por isso nós temos que vigiar. A Bíblia diz assim, Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque você já está morto e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Se você já morreu fisicamente, não é essa morte, é a morte carnal. Se a sua carne já está morta, você já crucificou a sua carne, então você não tem que pensar nas coisas que são da terra, você tem que pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, porque você está morto para o mundo. Você já foi crucificado com Cristo e você morreu para esse mundo. Agora, quando o mundo ainda tem grande domínio sobre a sua vida, quando você ainda se submete aos caprichos que o mundo oferece,
então você ainda não está morto em Cristo. Você ainda está vivo para esse mundo. E não dá para viver no reino de Deus e no reino dos homens. Porque Deus diz assim na sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, pastor, eu amo a Deus, eu gosto de ir à igreja, mas eu também gosto de curtir minhas festas, eu também gosto de sair à noite, eu também gosto de tomar algumas com os meus amigos. Eu não vejo pecado nisso. Ei, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes trevas elas serão? Se você já está morto, essas coisas não deveriam mais dominar você. Há um louvor que diz: o pecado, ele não me domina mais. Então uma das coisas que nós temos que fazer é buscarmos as coisas que são de cima. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 9 diz assim: não erreis, Deus não se deixa enganar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, o que é certo, o que é correto. Por que, pastor? A Bíblia responde: porque a seu tempo colheremos, se não tivermos desfalecidos. Digam graças a Deus. A palavra de Deus está dizendo: continue fazendo o que é certo, continue fazendo as coisas no Espírito, continua fazendo as coisas que agradam a Deus, mesmo quando você não está vendo resultados. Continue orando, continue buscando, continue adorando a Deus, se submetendo à vontade. Pastor, mas eu que sou santo. Pastor, mas eu que sou crente. Pastor, mas eu que estou fazendo o que é certo. Parece que a minha vida não anda, mas o meu amigo fulano, mas a minha amiga ciclana vive uma vida ímpia, vive uma vida como crente Raimundo, pé na igreja ou todo mundo, mas parece que a vida deles está melhor do que a minha. Ei, só parece. Nem tudo que parece ouro é ouro, nem tudo que brilha é joia. A Bíblia diz: não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o que é certo, porque no seu tempo você vai colher, se você não tiver desistido. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Pastor, é quando isso? O tempo é de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia diz: tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Mas eu quero deixar essa palavra para você, para que Deus traga sobre a casa dele, para que Deus traga sobre esse templo que somos nós, um avivamento, uma bênção. Nós temos que continuar fazendo o que é certo. As propostas do mundo, elas são sedutoras por demais. Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier a esta terra, ele achará fé na terra? Jesus está dizendo: olha, quando eu voltar para buscar a minha igreja, será que eu vou encontrar pessoas guardando a fé? Porque as tentações são muito grandes, as lutas são muito grandes. Satanás está destruindo vidas,
através do celular, através das conversas secretas, arrumando mulheres aparentemente extraordinárias para homens, homens aparentemente extraordinários para as mulheres. Satanás está prendendo muitas pessoas em armadilhas terríveis, no orgulho, na soberba, na corrupção, nos problemas com o dinheiro. Satanás, ele está trabalhando noite, dia e noite, para que a igreja de Cristo seja tomada, seja dominada e seja enfraquecida. Mas a palavra de Deus deixa para nós esse conselho: continua fazendo o que é certo, continua fazendo bem, continua se destacando do meio daqueles que estão à nossa volta. Pastor, eu sou um jovem, eu vivo no meio de vários jovens que estão dentro da igreja, mas eles estão vivendo uma vida mentirosa, uma vida cheia de pecado, pastor. Às vezes eu me sinto até um bobo, parece que eu sou um atrasado. Não, você não é um atrasado, você é um evoluído, você não é terráqueo, você é celestiano. Aquilo que Deus tem como excelência para os filhos da obediência são as coisas que Deus tem para você. A Bíblia diz que naquele grande dia todos verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Um dia o Senhor dos exércitos, o Pai da glória, o Deus de toda a santidade, Ele diz na sua palavra que Ele vai separar o bode das ovelhas, Ele vai separar entre lobos e pastores, Ele vai separar aqueles que dizem ser daqueles que são. E a Bíblia diz que cada um de nós receberemos segundo as nossas obras. Aquele que fez o bem receberá o bem, mas aquele que fez o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor dirá: homem infiel, você foste infiel no pouco e você não será colocado no muito. A Bíblia diz que Ele dará ordem aos seus anjos e Ele dirá: anjos, lançai-o nas trevas exteriores, aonde há lágrimas de sangue e ranger de dentes. Então, em nome de Jesus, eu sei que parece longo demais, eu sei que parece que Deus não está vendo você, eu sei que parece que você está sozinho nessa batalha, eu sei que parece que o céu está em silêncio quando você mais precisa de Deus. Mas Ele deixa para nós essa palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem te levanta e que te toma pela tua mão direita e que te ergue. O Senhor é que te protege, é que te livra, é que te fará prosperar. Eu sei que nós estamos diante de portas do bem e portas do mal. A porta do mal, ela é larga, ela é espaçosa, e a Bíblia diz que muitos são aqueles que entram por elas. Mas a porta do bem, a porta da verdade, essa porta é estreita, ela é apertada, o caminho é pequeno, mas a Bíblia diz que nós devemos andar por esse caminho, nós devemos entrar por essa porta. Eu sei que parece difícil, eu sei que às vezes você pensa até em desistir, em desanimar, mas não faça isso, porque existe uma palavra, uma promessa de Deus. A seu tempo nós colheremos, se não tivermos desfalecido. No tempo certo a casa vai vir, o emprego vai vir, a resposta no seu casamento vai vir. Aquilo que você tanto clama a Deus, no tempo de Deus vai vir.
Porque Deus, Ele disse: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Porventura eu diria e não faria, ou eu prometeria e não cumpriria. Deus está aqui fazendo uma revelação apelativa, dizendo: por favor, eu não brinco com a sua vida, eu não brinco com o seu sofrimento, eu não iria prometer aquilo que eu não posso cumprir, eu não iria oferecer aquilo que eu não posso te dar. Mas espera com paciência no Senhor, que o Espírito Santo possa confortar seu coração, que o Espírito Santo possa confortar a sua alma. A palavra de Deus, ela diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Diga isso para a tua alma, diga isso para o teu coração, diga isso para o teu interior. Diga: ah, meu coração, porque tu está abatido? Ah, meu coração, porque tu está perturbado dentro de mim? Vamos esperar em Deus, vamos esperar na promessa dEle, porque um dia nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos dançar a dança dos vitoriosos. Um dia, como diz a palavra, eu não morrerei, eu viverei e eu contarei as obras do Senhor. Você vai contar as bênçãos, você vai contar os milagres, você vai contar a sua história, uma história vitoriosa, uma história de superação, uma história de dedicação a Deus e a sua obra. E você vai dizer: sabe qual foi meu segredo? Eu soube esperar. Sabe qual foi meu segredo? Eu tive paciência. Sabe qual foi meu segredo? Eu confiei. Sabe qual foi meu segredo? Eu nunca desisti. Sabe qual foi meu segredo? Eu obedeci a palavra de Deus. Então, por essa razão, as bênçãos de Deus veio sobre mim. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque de pé, vamos orar a Deus. Talvez o seu coração está perturbado, talvez você está cheio de ideias errôneas, coisas que não provêm de Deus estão na sua cabeça, no seu coração, e você está dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Senhor, eu vou desistir. Mas Deus está dizendo: diga isso para o seu coração. Coração, porque tu estás abatido, porque você está perturbado, espera em Deus, confia nele, porque você ainda cantará o hino da vitória. Pastor, eu estou vivendo isso. Pastor, eu estou passando por isso. Incline sua cabeça agora. Deixa o Espírito Santo ministrar em seu coração. Nós só temos aqui 3 minutos. Eu quero que o ministério adore ao Senhor. 3 minutos. E nós vamos orar a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou perturbado dentro de mim. Eu estou cheio de pensamentos negativos. Eu já não suporto mais a luta, o sofrimento. A promessa de Deus parece que nunca me alcança. As bênçãos de Deus parece que nunca chega, pastor. Entrega o teu cuidado ao Senhor. Fale com Deus, ore com Ele agora. Ore com a você que é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas. Pede que o vento do Espírito sopre aqui nesse lugar. Peça que o vento do avivamento sopre aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo, sopra, sopra, sopra aqui nesse lugar. Sopra sobre essa vida, sopra sobre esse homem, sobre essa mulher. Sopra, Espírito Santo, sopra, sopra, vento do Espírito, sopra,
avivamento. Sopra trazendo cura, trazendo libertação, trazendo bênção sobre as suas asas. Oh Espírito, visita esse homem, visita essa mulher, esse jovem, esse adolescente. Espírito Santo, abrace esse homem, abrace essa mulher, abrace esse jovem, abrace esse adolescente, abrace essa criança. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, traga conforto, Espírito Santo, traga cura na alma dessa pessoa, traga cura no coração dessa pessoa. Oh Espírito, sopra, sopra trazendo cura, trazendo libertação e trazendo avivamento. Aleluia. É só você e Deus. É só você e Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Espírito Santo, cicatriza essa ferida, liberta essa alma, traga conforto ao coração dessa mulher, traga paz ao coração desse homem, traga libertação, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Oh, essa alma que está abatida, essa alma que está sofrida, essa alma que está gemendo, essa alma que está perturbada dentro desse corpo, abrace, Espírito Santo, abrace, Espírito Santo, abrace essa alma, abrace essa vida que geme, que está sufocada, que está sofrendo. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, oh Espírito Santo, em nome de Jesus eu entrego a tua igreja em tuas mãos, eu entrego a vida do teu povo, eu creio nos teus milagres, eu creio que o Senhor está curando hoje, que o Senhor está libertando, eu creio que o Senhor está renovando, eu creio que o Senhor está revelando a sua palavra, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, sopra o vento do avivamento neste lugar, nesse templo construído pela mão dos homens, e nesse templo construído pelas mãos de Deus, que sou eu. Diga: Espírito Santo, traz avivamento nesses dois templos, em nome de Jesus.